Então, o nosso assunto hoje, ele começa com progressão aritmética ou simplesmente PA. É o assunto de hoje. O que seria uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica que obedece à seguinte lei. Do primeiro para o segundo termo, você vai ter acréscimo de uma razão. Do segundo termo para o terceiro termo, vai ter o acréscimo da mesma razão. Isso que caracteriza uma progressão aritmética. E como é que a gente faz para calcular essa razão? É só você subtrair um termo do termo anterior. Então, revisando, o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica onde um termo é adicionado de uma razão para se encontrar o próximo termo. Por exemplo, 2 mais 2, que é a minha razão, é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 2 é 8 e assim sucessivamente. Continuando, imagine a seguinte situação. Você tem uma sequência numérica, como nós sabemos, essa sequência ela é uma progressão aritmética. Você sabe também que essa progressão aritmética, o primeiro termo dela mede 2. Eu vou representar esse primeiro termo por A1, é o termo geral da progressão aritmética, o primeiro termo, A1, onde esse 1 representa um número na sequência dessa progressão aritmética. Por exemplo, A1 é o primeiro termo da progressão aritmética. O A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro e o A4 é o quarto termo da progressão aritmética. Vamos supor que em uma determinada questão, ela pergunta para você qual é o 30º termo de uma progressão aritmética. Eu não quero que você perca tempo fazendo a sequência até chegar no 30 para descobrir qual é o 30º termo. Até porque, imagina que ele perguntasse qual é o milésimo termo da progressão aritmética. Nesse caso, ficaria até mais fácil, porque a progressão ela cresce de 2 em 2. Mas imagina uma progressão do tipo 7, 10, 13, 16. Ficaria um pouco mais complicado. E é isso que eu vou te ensinar agora. Lembra que eu falei para vocês que um termo geral, ele é o termo anterior mais a razão? Por exemplo, se uma progressão ela tem 2, 4 e 6, o 4, que é o segundo termo, ele vai ser o termo anterior 2 mais a razão que mede 2. Então vai ser 2 mais 2, 4. Perceberam? O terceiro termo, por sua vez, ele vai ser o termo anterior, ou seja, o segundo termo, mais a razão. Aí você fala, então o 30º termo vai ser o 29º termo mais a razão? Correto. Mas concorda comigo que para você saber o 30º termo, você também precisa saber o 29º? Isso ficaria um pouco complicado. Então o que a gente vai fazer? Percebe que o terceiro termo é o segundo mais a razão. Mas o segundo termo não mede A1 mais R? Eu substituo aqui, ó. No lugar do segundo termo, eu coloco A1 mais R e descubro que o terceiro termo ele mede A1 mais 2Rs. Beleza? Levando em consideração a mesma coisa, o quarto termo de uma progressão aritmética, ele é o terceiro, o termo anterior, mais a razão. Logo, se eu substituir no lugar do A3 essa expressão aqui, eu tenho que A4, que é o quarto termo, é o primeiro mais 2R, mais a razão. Logo, o quarto termo é o primeiro termo mais 3 vezes R. O que isso você percebe? Com isso você percebe? Você percebe que para você descobrir o termo geral de uma progressão aritmética, você não precisa saber necessariamente o termo anterior. Basta você saber o primeiro termo da progressão. E isso é muito mais fácil. Logo, com essa conclusão, eu cheguei ao seguinte raciocínio. Um termo geral de uma progressão aritmética, ou seja, o A de n, vai ser sempre o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. Por que n-1? Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3, se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2, logo, se aqui eu tenho n, aqui também eu vou ter n-1. Se você quiser saber, por exemplo, o 30º termo de uma progressão, basta você saber o primeiro termo mais 29 vezes a razão. Por que 29? 30 menos 1, 29. Percebeu que vai ficar mais fácil a partir de agora? Então vamos fazer alguns exercícios e você vai massificar essa informação. Vamos resolver algumas questões. Essas questões você pode encontrar na descrição do vídeo, no link abaixo. Acesse esse link, abra as questões e resolve junto com a gente. Nessa primeira questão, ele diz que a razão da progressão aritmética ela mede menos 5, ou seja, a razão ela é decrescente. O termo geral, o 10º termo, vale 12. E ele quer saber quanto mede o primeiro termo dessa progressão aritmética. Vamos lá. Se o 10º termo ele é a mesma coisa que o primeiro termo mais n seria o 10, menos 1 vezes a razão que vale menos 5. O 10º termo a gente sabe que vale 12. Substitui aqui na fórmula. O primeiro termo é o que a gente quer descobrir. Eu coloco aqui ele de novo. Mais 9 vezes
menos 5, que é a minha razão. 10 menos 1, 9, vezes menos 5. Logo, 12 é o primeiro termo, mais, fazendo o jogo de sinal, aqui vale menos 45. Menos 45. Beleza? Como é que eu faço para resolver isso? Venho aqui para cima e eu vou isolar o A1 e passar esse menos 45 para o outro lado somando. Então eu tenho que 12 mais 45 é o meu primeiro termo. Quanto é que é 12 mais 45? 57. Logo, o meu primeiro termo nessa progressão mede 57. Daí você pode perguntar, por que 57 se o décimo termo é 12? A razão é negativa. Se a razão é negativa, essa progressão ela vai diminuindo. Ou seja, o primeiro termo é 57, o segundo termo é 52, o terceiro e assim por diante vai diminuindo até chegar no décimo. Vamos lá. A próxima questão, ela diz que numa progressão aritmética, o quarto termo ele vale 12, o nono termo vale 27 e ela quer saber quanto vale o 15º termo. Para nós descobrirmos um termo geral de uma PA, de uma progressão aritmética, nós colocamos na fórmula, logo o 15º termo vai ser o primeiro termo mais 14 vezes o R. Esse 14 significa o N-1. Isso daqui é o que a gente precisa descobrir para achar o 15º termo de uma progressão aritmética. A gente precisa descobrir quanto mede a razão da PA e quanto também mede o primeiro termo. Como vamos descobrir isso? Nós temos o quarto termo, ele vale 12. Se você escrever na fórmula do termo geral, o quarto termo vai ser o primeiro termo mais 3 vezes a razão. Lembra? N-1, 4 menos 1, 3. E o nono termo, que eu vou colocar aqui do lado, ele vale o primeiro termo mais 8 vezes a razão. Por que 8? 9 menos 1, 8. A fórmula do termo geral da progressão aritmética. Se vocês perceberem, eu sei quanto vale o A4. O A4, ele mede 12. Então eu substituo aqui, ó, A1 mais 3R igual a 12. E o A9 vale 27. Eu escrevo aqui, ó, A1 mais 8R igual a 27. Vocês percebem que eu tenho um sistema de equações? Por que um sistema? Porque esse A1 aqui, dessa expressão, ele tem o mesmo valor que o A1 dessa outra expressão. A mesma coisa serve para o R. O R dessa expressão tem o mesmo valor do R dessa outra expressão. Formei um sistema de equações. Como é que eu vou resolver isso? Multiplico essa primeira equação por menos 1 e faço a soma. Quanto é que é? A1 vezes menos 1. Eu vou ter menos A1 menos 3R igual a menos 12. E repito os termos de baixo. Igual a 27. Faço essa soma. 27 menos 12, 15. 8 menos 3, 5R. E A1 menos A1 dá 0. Logo eu descobri que 5R é igual a 15. Se eu trouxer isso aqui para o lado, eu vou descobrir que R mede 15 dividido por 5, logo R mede 3. E eu descobri o valor da minha razão nessa equação. Como é que eu faço para descobrir o valor de A1? Pego uma das duas equações, eu vou pegar a primeira, e vou substituir nela o valor do meu R. Quanto vale o R? Não vale 3? Substituo aqui, ó. 3 vezes 3 igual a 12. Logo, o meu A1 vai ser 12 menos 3 vezes 3 dá 9. Esse 9 que está positivo vai para lá negativo. Logo, o meu primeiro termo também mede 3. Coincidentemente, ele tem o mesmo valor da minha razão. Agora eu quero descobrir quanto mede o 15º termo. O 15º termo, ele vai ser o meu primeiro termo, que eu descobri que vale 3, mais 14 vezes a minha razão, que também mede 3. Logo, meu 15º termo vai ser 14 vezes 3 dá 42. 42 mais 3, 45. O meu 15º termo vale 45. Beleza? Então, acabamos aqui a primeira parte de progressão aritmética, que é o termo geral. Resolvemos algumas questões e o próximo vídeo nós vamos ensinar a soma de N termos de uma progressão aritmética. Se você gostou desse primeiro vídeo, curte a página, curte nosso canal no Instagram, compartilha com um amigo e volta aqui para assistir o próximo vídeo. Valeu!